a 0 e interessante, porque o São Paulo melhorou no segundo tempo com as substituições. Aí eu achei que o Guanais substituiu, o Mirassol melhorou um pouco de novo, ficou meio equilibrado, mas mesmo assim aí já era tarde, né? Não tinha mais o que fazer. Não, foi, olha... Ô Zé, vou te falar. Dúvida. Dúvida. Tá, Vai, boa vai. dúvida. Aquela dúvida que eu gosto. Alisson ou Alisson? Não, Outra dúvida. Outra dúvida, Outra vai. dúvida. Porque assim, Zé Luiz diz 3-0. É goleada. É goleada ou não é? Não, não é, gente. Mas depende de como o Óbvio que time não. joga e como o outro não joga, não é? Verdade. Esse Não. 3-0 pra mim foi goleada, Gabriel. Esse 3-0 foi uma goleadinha. Porque não no começo rolou da nada ao temporada. contrário, nenhuma Não. resistência, nada. Não rolou. Pode ser, é uma Pra boa mim, pauta. se fosse Você não, 4x1, seria. Mas é mesmo 3 gols. Não. É porque tem que fazer 4 gols. Tá. Tudo bem a diferença ser de 3, mas tem que ser 4x1. Então, inclusive, é uma ótima pauta para as pessoas. Não, isso é, Vai, terrível, vai, Gabi, eu não gosto disso. Sabe porque agora você falou no 4x1, o que vai acontecer? Hoje à noite eu tô com uma mania de velho. Eu acordo 2h30 da manhã. 4x1 é goleada ou 3x0? E não durmo mais. Não dorme velho. mais, isso é incrível. Entendeu? Não gosto disso. Aí a Gabi faz isso comigo, eu vou acordar hoje à noite. Imagina, Então, imagine Zé Luiz às 2h30 da manhã acordando pensando nisso. 4x1 é goleada ou 3x0 é goleada? Enfim, mas não sei. Fato é que foi uma péssima estreia do São Paulo. E foi uma excelente estreia do Mirassol. Fato é que, nos dias de hoje, a gente coloca o Mirassol em casa como favorito. Então, tudo bem. Mas não houve resistência, né, cara? E acho que é isso que preocupa o São Paulino, né? Não É o teve primeiro jogo. jogo, tem muita coisa para acontecer ainda. Mas Não teve jogo, Zé. não teve. Quer dizer, teve, né? Só de um lado. Só de um lado. Foi um treino pro Mirassol, foi bacana, foi interessante. É. Foi interessante. Ô, Zé, desculpa, Chico, pode terminar aí que eu tava pensando. Não, já foi. Não, era só porque a gente fica falando de colocar os caras, né, os jogadores da base, né? O Luca que entrou bem, o próprio Mike que acabou sendo expulso, enfim, acabou sendo, enfim, um pouco imprudente ali, não precisava ter entrado com os 2 pés. Mas a gente fala, vai colocar os caras da base, os jogadores da base. O quanto que eles vão ter essa tranquilidade, quanto que não é expor, né, os jogadores jovens nessa situação, ainda entrar com 2-0 para fazer contra é muito difícil. No próximo jogo, o Mike, por exemplo, não vai poder jogar, então vai entrar o próprio Cedric, mas o quanto que é expor, o quanto que nesse momento dá para Mike, blindar né, os o carrinho jogadores. que ele deu Exatamente. mostra que estava fora Nervoso, do tom. é isso, né? é difícil. Fora do tom. Vamos ver o Danilo Soto, que está sempre no tom e está lá com o torcedor de São Paulo. O pessoal deve estar bravo de um lado e muito feliz do outro. Dan, é com você, meu velho. Não, o papo vai ser legal, Zé. Vai ser agradável. Vai ver. Eu tô aqui no torcedor São Paulino que tá saindo. Eu passei aqui pela Independente também, tentei falar com o Baby, ele que é um dos representantes da torcida, mas ele falou, Danilão, não vou falar nada, não tenho nem força pra falar mais. Vamos falar com o Mário, é isso? Isso. Mário, fala dessa derrota de 3-0 do São Paulo na estreia. Começou muito mal, né? Muito mal. É a mesma derrota do Campeonato Brasileiro no ano passado, aqui dentro do Baião. Eu tenho boas recordações do São Paulo no Teixeirão, aqui do ladinho aqui em Rio Preto. Em 96, a estreia do Teixeirão, que o São Paulo ganhou do América de 3-2, um time maço. E hoje nós tá passando essa vergonha aqui, ó. A torcida do São Paulo não merece isso aqui, ó. Entendeu? Não merece, Não né? merece isso aqui. Infelizmente, esse ano a gente tem que rezar para não cair. Deixa eu falar com mais o torcedor São Paulino. Vem cá, tudo bem, meu irmão? Beleza, Danilão. Rapaz, 3-0, começar com uma derrota desse tamanho, o torcedor do São Paulo não queria isso, não merecia isso. Ah, cara, na verdade é um time com a cara da instituição atual, time perdido, time sem rumo e que infelizmente não dá nenhuma amostra de que vai reagir na temporada. Realmente desanimador, cara. Começa a preocupar, São Paulo pode cair no Campeonato Paulista? Ah, preocupante, né? Eu acho que dos últimos anos esse é o mais preocupante. E se o São Paulo não ter uma reação imediata, não só dentro como fora de campo, as coisas vão ficar piores pra gente. Boa, obrigado, Rogério. Valeu. Valeu, vem comigo, vem comigo. Vai lá, Aqui Dan. os gritos de fora Casares. Vou falar com o Daniel Perrone, ele que é um torcedor muito conhecido na internet. Tudo bem, Dani? Você tá editando seu vídeo aí? Tudo bem nada, né? Tudo bem nada, rapaz. Do pior, eu acho que eu vou fazer 54 anos agora em maio. E desde que eu me conheço como torcedor de São Paulo, pô, eu ia no ombro do meu pai. Eu nunca vi o São Paulo numa situação que tá, dentro e fora de campo.
A gente começa o ano 2026 pior do que estava 2025? Eu acho que igual, né? E assim, a gente com a esperança do Caleri voltar a jogar, do Lucas voltar a jogar, do Arboleda jogar. Cadê o Arboleda? O Arboleda chegou atrasado na apresentação e não está aí em campo. O Caleri, que machucou o joelho, diziam que estava voando no treino. Cadê o Caleri? Não está nem no banco. Lucas Moura, que é uma das nossas grandes esperanças aí desde que chegou, foi bem na Copa do Brasil, mas cadê o Lucas para jogar aí? Né? O time que veio em campo hoje, ridículo, Danilo. Dá para perceber que eles estão apáticos também, não é? Será que o extracampo está influenciando o futebol deles também lá dentro, Dani? Cara, não deveria. Eu não vou falar para você que tá fazendo a diferença. Eu acho que tá uma organização ruim. Eu não quero nem falar muito do Crespo, da parte tática do Crespo, porque a gente tem problemas muito maiores do que isso agora. Mas assim, tá feia a coisa. Faltam 7 jogos. De 7 jogos a gente tem 3 clássicos que eu acho muito difícil da gente ganhar. Então são 4 jogos para o São Paulo pensar no futuro no Campeonato Paulista. É muito difícil, Danilo. Para finalizar, o torcedor São Paulino tem que se preocupar com um possível rebaixamento no Campeonato Paulista, tendo em vista que mudou a competição e agora a gente vai enfrentar tem os clássicos, o campeonato num novo formato? Então, esse novo formato aí é perigosíssimo, né, para qualquer grande, né? E como eu falei para você, eu nunca vi o São Paulo estar desse jeito com os meus 50 e quase 4 anos. Então é para se preocupar sim, tá? Não só se preocupar em a gente consertar o São Paulo, né? O São Paulo se consertar fora de campo, mas dentro de campo a gente precisa arrumar 4 vitórias aí para a gente não passar vergonha ou perrengue no estadual. Daniel Perrone, obrigado, meu irmão. Valeu demais. Agradeço. Espero lá no programa, hein? Vamos lá, a gente vai combinar. É isso, Zé. Vim pegar o torcedor São Paulino primeiro aqui para trazer para vocês esse ambiente. Não sei se vocês estão ouvindo, mas muitos gritos aqui de xingamentos contra a diretoria, contra o Carlos. Eu vou virar aqui, ó. Mostra ali, o Caio, lá em cima. Estão xingando pra caramba, estão cobrando até o Lucas Moura, que está dentro de campo ainda, vai fazer um trabalho físico. Ele jogou, ele entrou, mas ele permanece em campo para fazer um trabalho ainda de recuperação física, está correndo dentro do campo, dá para ver lá dentro, ó. O Lucas está ali de colete azul. Dá. E o torcedor cobrando o Lucas Moura, que passou a temporada inteira também em recuperação do joelho e hoje realmente não entrou bem. Eu vou sair, vou lá pro lado do torcedor vencedor, pro torcedor do Mirassol, Zé. Boa, Dan. Danilo Souto ao vivo, direto do Maião, mostrando o lado da torcida do São Paulo. E como ele falou, agora ele vai lá pro lado do Mirassol, que deve estar contente. E esse Mirassol, crianças? Pra mim vai ser campeão da Libertadores. Agradou, hein? Agradou. Agradou. E a pergunta que eu ia fazer pra vocês, hoje vendo o Mirassol, em qualquer jogo que eles vão jogar, vocês têm o sentimento de que, ou a visão de que o Mirassol entra como um time dos grandes contra qualquer time, ou não? Eu vejo que sim. Eu também vejo Eu que sim. vejo, o ano passado, dos jogos que eu assistia, que eu não trabalhava, era sempre do Mirassol. Porque eu gosto desse futebol que o Guanais fez, como eu falei, um time mais agudo, que vai, que tenta, né, que joga atacando e tal. Cara, acho que não tem, pelo menos, é que a gente nunca sabe, né? Eu lembro de times tipo o São Caetano, né? O próprio Santo André e tal. Então, a gente torce para que se mantenha, que o trabalho seja longevo, vamos usar essa palavra, né? Que não seja uma coisa de 1, 2 anos, 3 e acabou. Mas se o trabalho continuar, eu já não vejo mais diferença de Mirassol para Corinthians, São Paulo, Santos e para o Palmeiras, né? Por exemplo, acho que o que coloca até como um dos grandes é que, assim, sempre no Campeonato Paulista a gente tem algumas equipes que acabam tendo lapsos. Sim. Mas eu acho que, por exemplo, o Mirassol, ele entra como um possível candidato ao título. Sim. Diferente, por exemplo, do Bragantino, do RB Bragantino, que a gente fala, olha, aí chega lá no final... Ninguém fala que o Red Bull Bragantino vai ser campeão paulista. O Mirassol dá pra falar. O Mirassol dá pra colocar. Você acha, Gabi? Concordo. Ô, Zé, uma coisa, até ia falar isso no pré-jogo, até tinha esquecido. Mas a gente consegue ver até um fato curioso, que o São Paulo, entre muitas aspas, ajudou o Mirassol estar onde ele está hoje. Porque, para quem não lembra, o Luiz Araújo jogou nas categorias de base do Mirassol, não chegou a jogar no profissional, foi para o São Paulo.
foi vendido. E aí depois o São Paulo vendeu ele pro Lille. E aí Da veio a França. grana. E aí veio, acho que eram uns 38 milhões de reais mais ou menos. E aí o Mirassol teve direito a 20%, 7 milhões e pouco. Usou para construir o centro de treinamento. Enfim, e aí ganhou Série D, Série C. E aí subiu para B, bateu na trave um ano, né? E depois subiu a Série A. É enfim, culpa de essa é a história. Cutia! É isso aí. Tudo isso é culpa do Cutia! Ô, Zé, Que formou o Luiz Antônio. E eu fui conversar com os jogadores também do Mirassol lá. E um deles falou assim, ó, a gente veio de time grande. E lá a gente tinha dificuldade porque a gente recebia até mais. Só que a gente ficava assim, ó, tá, vamos receber esse dinheiro aqui, vamos ver o que a gente pode fazer, porque nós não sabemos se vai receber daqui a 2, 3 meses. O que pode acontecer. E no Mirassol, eles falaram assim, mano, a melhor coisa de jogar no Mirassol é que eles pagam tudo em dia, tá tudo certinho. Então, pro jogador, traz até uma segurança para que ele possa jogar, para que ele possa se desenvolver. E aí você vê o reflexo disso em campo. Um Mirassol totalmente treinado, totalmente organizado. Aquilo que a gente falou do contra-ataque do Mirassol, chega com muita velocidade e chega sem erro. 4, 5 pessoas dentro da área. Que loucura. Entendeu? Então, o Mirassol vem muito forte, candidato a campeão paulista aí. Vamos dar uma olhada o que a torcida do Mirassol, ou como a torcida do Mirassol está saindo lá do Maião, porque o Danilo Soto agora está do lado do torcedor do Leão. Vai lá, Danilo Soto! Vamos lá, agora do lado vencedor, 3-0, Renatão. Começou o ano como terminou, muito bem. Exato, pé direito, começamos com o pé direito, Mirassol em casa, fazendo como sempre fez, deixando os times grandes de São Paulo pequeno, 3-0 fora o baile, né? Dá pra acreditar até em título esse ano pro Mirassol? Cara, título de paulista, acho que começamos bem, né? A gente começou o jogo falando ali, pô, dá pra sonhar campeão paulista esse ano, pô. Marcelo, você acompanha o Mirassol há muito tempo já. Impressionante essa ascensão e esse ano tem que se manter. Sim, com certeza. Foi uma temporada incrível ano passado. Muita expectativa para esse novo time, né? Muitas mudanças que nós tivemos. E, como disse o Renato, começamos com o pé direito. E dá para sonhar com o título esse ano, com certeza. O trabalho do Guanais é espetacular, né? Espetacular. E a gente sente a vibração dele do campo, né? A gente viu na comemoração do primeiro gol ali. Cara, isso vem pra torcida e com certeza anima mais a gente ainda. Boa, parabéns pela vitória. Pegar essa figura aqui, ó. Como é que você chama, meu irmão? Vinícius. Vini, aí, veio caracterizado aí, você é louco. Leãozinho. Vocês estão com sorrisão, hein, rapaz? Caiu no Maião, já era, velho. Caiu no Maião? Já era. Já era. O Maião pega mesmo. 3-0 em cima do Tricolor. Dá pra sonhar em título esse ano pro Mirassol? Cara, pé no chão. A gente sabe da dificuldade aí, né? A gente vem galgando resultados, mas pode ser que pinte aí alguma coisinha, né? Quem sabe? O trabalho do Guanais, espetacular, mantendo boa parte do elenco, trazendo reforços, e uma competição diferente agora. Próximo confronto agora, mais uma vitória. Esperamos, jogo fora, vai ser difícil. O Primavera aí, time que subiu agora, né? Mas você vê assim, o pessoal falou de desmanche. O time hoje, só 2 que estrearam, né? Então assim, a base tá aí. Então o time tem tudo para crescer e vamos, quem sabe, dar uma beliscada no título, né? Manda um recado para os torcedores dos times grandes paulistas. O Mirassol tá chegando. Tá chegando. Não veio no Maião achando que vai ser feliz, não. Aqui, ó. É isso, valeu, obrigado, meu irmão. É isso, Zé, torcedor do Mirassol saindo sorridente. Próximo confronto, como ele disse, contra o Primavera. E o Tricolor recebe o São Bernardo, que venceu o Capivariano por 4-0. São Paulo tem um confronto dificílimo na semana, precisa da vitória dentro de casa. Bom, vou me despedir de vocês já então, Zé. Um grande abraço a você, a todos no estúdio. Valeu demais por mais uma. Semana que vem, quarta-feira, estamos juntos novamente. Danilo demais, Soto, pessoal. muito obrigado, Dan. Bom voo de volta, Valeu, Dan. viu? Bom voo, venha bem. Espero que esse voo não tenha turbulências, que você consiga chegar bem. Grande Danilo Soto. E o legal desse voo, Zé, é que tem algumas paradas, viu? Esse voo tem algumas paradas. Que bom! Vai parando nos lugares, Escala. a gente para pra comer um negocinho. Dá pra comer um bolovo, né? Você podia me indicar uma série, viu, Zé? Você podia me indicar uma série pra eu assistir durante a viagem. Grey's viu? Anatomy, Se Dan, puder, vai me dar manda certinho o tempo. Que eu baixo hoje pra assistir durante a viagem. Boa, garoto. Vai lá. Eu vou te mandar pelo WhatsApp, então. Valeu pra você. demais, gente. Tá, mas Grande bom beijo a voo. todos aí. Volta tranquilo, Dan. Volta tranquilo. Bom, gente, melhores momentos? Vamos lá? Vamos. Então vamos lá. Roda os melhores momentos, vinheta na tela.
Gabriel, o primeiro tempo foi bem Mirassol, né? Primeiro tempo foi bem Mirassol. Pelos lados, confiante, trabalhando a bola, coisa que o São Paulo deveria fazer, mas coisa também que a gente já viu o Mirassol fazendo o ano passado. Então, alguns novos jogadores na equipe, mas manteve-se o mesmo padrão e o Mirassol envolvendo qualquer time que jogue lá dentro da sua casa. Você sabe que o que chama a atenção é que os torcedores de São Paulo ficaram reclamando da falta ao invés de ir pra cima, né? Exatamente, parou todo mundo. Isso deu vantagem. Aí o Luciano tentando de cabeça. Chico, olha lá, esse gol aí, Chico. Esse gol é erro do São Paulo, né? Mais especificamente do Ferrarese. E aí o Alisson, que é um dos destaques do Mirassol. Alisson ou esse é o Alisson? Esse é o Alisson. Ah, com ele, né? tá. Mas, o Zé, ele toma ali do Ferrarese, olha a liberdade que ele teve. Nossa. E aí, não sei porquê, né? Aí o Gabriel pode explicar melhor, mas por que o Alan Franco não vai tentar dar o bote? Já tá perdido ali, por que não vai? Ele não definiu se ele dava o bote, né? Ou se ele ficava para marcar. Numa dessa você tem que diminuir o espaço, né? Porque assim, você tem 3 zagueiros, o Alan Franco é da sobra. Se o Ferrarese, ele é a sobra, ele tem que ir. Ele é a sobra, ele tem que ir, e o outro do outro lado que se vire para cobrir. E ficou nessa indecisão e acabou tomando o gol. Deveria ter saído para dar o bote. Mas Gabi, aí o São Paulo fez as modificações e o time melhorou, fato. Mas já era tarde. Mas já era tarde, exatamente, Zé. Por isso que eu falei, até brinquei no meio no segundo tempo, eu falei, pô, não dá pro jogo ser resetado, né? Porque o São Paulo voltou muito melhor com as alterações, Ferreirinha botou fogo ali no jogo, conseguiu achar algumas jogadas que estavam tendo no primeiro tempo que ainda não estava conseguindo, né? Aí o Ferreirinha tentando, cruzou, o próprio Mike teve essa chance de cabeça, o Ferreirinha teve outra finalização, melhorou bastante, o Danielzinho povoou mais o meio campo, como a gente veio pedindo, né? Durante o primeiro tempo. A verdade é que o São Paulo foi outro no segundo tempo, mas aí, enfim, com a expulsão, a gente falou, né? Com os 2-0, já não dava. Aí com a expulsão, tomou o terceiro para sacramentar e é muito o reflexo exato do que já tinha acontecido ano passado. O Mirassol é muito, muito melhor treinado, tem uma base muito sólida. A gente falou, né, aqui, o Guanais, na coletiva dele, ele cita que eles conseguiram se reforçar, inclusive na comissão técnica e outras coisas, mas a mentalidade e tudo mais é o mesmo. Ele já tem tudo formado. E para o jogador é muito mais confortável chegar ali numa equipe onde já tem um trabalho bom. É só ele se encaixar ali. Não é à toa que os estreantes hoje fizeram gols, né? E é o seguinte, eu vejo todos os atacantes, todas as pessoas que chegaram de frente pro gol do São Paulo, ele teve o tempo de pensar onde ele ia bater. Qual lado ele ia escolher, onde ele ia chutar, para quem que ele ia tocar. Você vê, e aí assim, não tem uma pressão assim da marcação em cima. Bruno, por falar em pressão, ó, o Lucas tá com a bola aí. Você viu que a torcida cobrou muito o Lucas. O que você acha? Porque o Lucas não tem culpa dele se machucar, né? Não, acho que não tem culpa de se machucar, mas é o que a Gabi falou. O que o torcedor cobra é a transparência, entendeu? Então chega e fala, ó, realmente eu estou machucado. Porque às vezes, o que acontece? O jogador, eu vou falar do Lucas, que é muito São Paulino, o que ele faz? Ele tá machucado, aí ele fala, tá, vou me sacrificar aqui agora pra tentar. Só que ele não fala. E aí o São Paulo também não verbaliza isso. Aí então ele entra, aí ele machuca, ele entra e machuca, e aí o torcedor fica, peraí, o que tá acontecendo? Fala pra gente. Entendi. Então o torcedor cobrar o Lucas é tipo, cara, se você tiver machucado, não compromete a temporada. Então sai, fique bem pra você voltar bem, entende? E aí é mais um posicionamento mesmo de transparência. Ô Chico, a gente quando terminou o Brasileiro, e Gabriel também, só pra saber que nós falamos aqui, eu lembro que eu falei uma coisa que eu estava curioso para ver o que o Mirassol ia fazer, porque o Mirassol precisava contratar 11 jogadores, né? Para ter um elenco, porque ele já tem um time muito bom, mas para ter um elenco para aguentar esse calendário. Fato é que ele perdeu alguns, mas contratou 12. E jogadores que a gente já viu que encaixaram. Que encaixaram, né? Isso que é louco, né? São jogadores que encaixaram. E assim, são jogadores que têm uma rodagem interessante. Para ter não é som que sai de mim, tá? É o corinho. Não, eu tava aqui, eu vi... Fiquei meio... Eu falei, foi você. Não foi. É o corinho da cadeira aqui. Tá. Mas, ô Zé, são jogadores que são conhecidos e são contratados. E apesar de, tá? Porque muita gente fala, porque, por exemplo, o Lucas Muni e o Galeano são jogadores que vieram do Ceará e o Ceará caiu. Entendo. Tá, não seja talvez mas assim,
O Muni é um jogador experiente de meio de campo, jogador que tem passagem por clube de torcida. O Muni jogou no Flamengo. Cascudo. Era muito criticado no Flamengo, mas já enfrentou torcida gigantesca. Sim. E é importante para levar essa bagagem para o Mirassol. O Eduardo, jogador que estava no Botafogo, estava no Cruzeiro. Então, é jogador que está acostumado com equipe pressionada, que é talvez o cenário que o Mirassol vai entrar daqui a pouquinho. Porque tem um momento da novidade, tem um momento de nossa, todos nós somos Mirassol, mas todos nós somos Mirassol até o Mirassol começar de vez realmente a incomodar. Porque é muito legal. Pô, o Mirassol chegou aqui para disputar Libertadores porque terminou em quarto no Brasileirão, aí beleza. Mas o Mirassol, será que todo mundo vai gostar do Mirassol quando o Mirassol começar, sei lá, a competir com o Palmeiras? Realmente, de igual para igual? Competir com o Flamengo, aí o pessoal não vai achar muito legal que o Mirassol tá na Libertadores. É verdade. E aí por isso tem que trazer esses caras, né, pra já acostumar o torcedor. Pra segurar a onda. Que é o que o pessoal fala que falta no Red Bull Bragantino, às vezes. Uns caras mais cascudos, sabe? Pra mesclar com porque jovem. no Red Bull, a sensação que dá pra quem tá de fora, pra mim, pelo menos, é aquela que tanto faz, né? Você pode pode ganhar de 5-0, pode perder de 3-0, você pode ir no shopping. Tranquilo. Só se manter no campeonato, só se manter na primeira divisão e tá tudo tranquilo. Enfim, deixa eu falar, vamos colocar os placares, ou o placar da rodada para você entender, porque agora a rodada fechou, é a primeira rodada do Paulistão 2026. Nós tivemos então o São Bernardo pegando o Capivariano, que é o estreante, pimba, 4-0, São Bernardo vai pegar o São Paulo agora. Aí a gente teve Guarani empatando com outro estreante do campeonato, o Primavera, 1-1. Aliás, o Primavera é o Mirassol que vai pegar, né? Agora. A gente teve o Corinthians ganhando de 3-0 na Neoquímica Arena em cima da Ponte Preta, uma ponte que vai mudar e deve melhorar, porque ela está com muitos problemas extracampo e deve resolver essa semana. O Noroeste perdeu de 1-0, olha lá o Bragantino, que eu falei. O Santos meteu 2-1 no Novo Horizontino na estreia do Gabigol. A Portuguesa perdeu de 1-0 para o Palmeiras. O Velo Clube e o Botafogo ficaram no 0-0, foi o único 0-0 dessa primeira rodada. E o Mirassol, acabamos de transmitir, meteu 3-0 no São Paulo. Tá, vamos ver a classificação, primeira rodada, a gente gosta de colocar e falar aquela velha coisa, se terminasse hoje, o São Bernardo era o campeão paulista. O São Paulo onde tá? O São Paulo tá na boquinha da... Aí sim, o São Paulo tá em terceiro, hein? Se virar a tabela de ponta cabeça. Só para esclarecer, só para esclarecer, do primeiro ao oitavo são os times que passam para as quartas de final, passam para a fase que começa a ser eliminatória, e o primeiro enfrenta o oitavo, o segundo enfrenta o sétimo, o terceiro enfrenta o sexto e assim por diante, quarto e quinto, tal, né? Aí, ó, vamos lá, próximos jogos, vamos colocar, vocês estão vendo, eu não estou dando muita ênfase na tabela, porque a tabela não representa nada. Começou agora. Né? Começou agora. Próximos jogos, ó, quarta-feira, presta atenção, porque a gente vai ter jogo quarta e quinta. Tá? Então, quartas, 19h30, clássico, Palmeiras e Santos. Vai ser legal. Vai ser legal. Gabriel, você vai estar no estádio, sabia disso? Eu vou estar no estádio? Vai estar no estádio. De verdade? Eu vou sentir só a falta. É verdade. Me conte. Enfim. E depois, na quinta-feira, no mesmo jogo das 7h30, né? Das 19h30, Red Bull Bragantino e Corinthians lá em Red Bullância, né? O jogo vai ser em Red Bullância. Sim. E o jogo do Palmeiras, acho que vai ser na Arena Barueri, tá? Não tem... Vai ser na Arena Barueri. Vai ser. Vai ser. Pré-jogo, 1 hora antes, 6h30 a gente tá aqui para falar com vocês. Enfim, contar o que vai acontecer, porque vão ser 2 jogos bem interessantes. É 6h30 o nosso pré-jogo? Nosso pré-jogo, 6h30. 6h30. Você vem? Pô, você acha que eu vou perder a oportunidade de estar contigo? 6h30. E ainda ser remunerado por isso? Que é isso, Zé Luiz? Tá de brincadeira, né? Você não sabe quem tá com você. Isso é você. Gente, outra coisa, só lembrar, tá? Amanhã a gente tem um encontro muito legal. É o Joga nas 11, às 14 horas, pelo R7 Desimpedidos. Depois, na Record News também, o Joga nas 11. Fala, Gabi. Ô, Zé, posso, antes da gente encerrar aqui, eu vi a entrevista, né? Uma parte da entrevista pós-jogo do Luciano, e ele pediu para a torcida não abandonar o time, porque vai ser um ano muito difícil. Eu acho que isso é muito simbólico. Os 3-0 do Mirassol já começa de uma maneira muito simbólica, né? E é muito um reflexo do que o São Paulo está hoje, né? Bagunça, a questão interna,
do clube, né, a política, todas essas coisas, e a torcida fica muito vendida. E eu até queria elogiar a torcida pelo que vem fazendo, tem muito protesto, tem muita coisa com faixas, até dentro do clube social, tá protestando no dia 16, vai ter a votação do impeachment, né, do presidente, enfim, e vai ter protesto também, a torcida tá marcando isso, justamente porque a gente viu muito protesto no próprio estádio, né, o Danilo mostrou, porque é o que a gente falou no começo na transmissão, né, no pré-jogo, na verdade. É uma coisa onde o torcedor olha para o que está acontecendo e fala assim, pô, o São Paulo não está em pauta. Ninguém está ligando para o São Paulo. Porque o que está acontecendo, é o que eu falei, não é que o São Paulo está em segundo plano, o São Paulo não está no plano. E a torcida fica vendida, não sabe o que fazer, fica perdida, mas está protestando, está ali. E é o que o Luciano falou, acho que concentrar as críticas nesse momento, o que eu acho que, na minha opinião, em relação à diretoria. Sim. Não é para focar nos jogadores ainda, enfim, é o que a gente falou, o Gabriel falou, é difícil separar. Eu acredito que realmente deve ser praticamente impossível, porque como que você acha? Todo mundo tem rede social, talvez não o Danielzinho, né? Mas enfim, todo jogador tem rede social, você entra, teve a apresentação do Danielzinho e do Coronel essa semana. Eu duvido alguém falar uma frase que eles falaram na apresentação. Eu não vi nenhuma repercussão de nada. Ninguém lembra. Por quê? Porque você é o tempo inteiro atingido com outras notícias de páginas policiais. Então, como assim, corintiano que viveu isso ano passado, eu vou te falar, é muito louco. Imagino que o elenco... E a gente viu nas declarações, no caso do Corinthians, o Garro, o próprio Memphis, deixou claro que a coisa estoura lá dentro mesmo. Não tem como separar. Porque agora... é uma notícia ruim por dia. E é começo de campeonato. O Luciano poderia muito bem falar assim... Começo de campeonato toma um 3-0. Mas ele podia falar assim, ó, gente, calma, é o primeiro jogo, tá voltando, a gente tá, né, tá. Ele podia falar, e todo mundo ia falar, realmente é o primeiro jogo. Não, a primeira coisa que ele falou abandona a gente não, porque o ano vai ser pior do que o ano passado. E aí fica agora pra gente, tipo assim, pô, o que mais o torcedor de São Paulo tem que fazer? Bom. A gente vê, desculpa, só pra terminar. A gente vê muito e ontem na hora que eu fiz alguns posts em rede social e tal, eu recebi muita mensagem cruzeirense. Falando assim, cara, é exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Cruzeiro. A diferença é que o Cruzeiro estava bem mais embaixo, né? Quando começou a estourar tudo. E foi, quando estourou, estava no meio da temporada. Então, talvez o que ajude um pouco o São Paulo é que está estourando no começo da temporada e talvez dê um pouco mais para blindar o elenco. Mas já aconteceu entrevista do presidente de conselho dentro do CT, que é onde é ambiente de jogador, por mais que não tivesse jogador ali dentro, né? Depois o clube até soltou um comunicado em relação a isso. Mas, enfim, é muito difícil separar, eu acredito, né? Os jogadores disso. Mas, como eu falei, parabéns para a torcida pelo que vem fazendo. Vamos ver o que vai acontecer nessa semana. Bom, gente, então é isso. Contamos a história de Mirassol 3, São Paulo 1. Contamos a história da primeira rodada do Paulistão 2026. Também contamos a história do nosso estúdio. Vocês estão vendo que está em reforma, tá, gente? Ó, a gente está aqui, ainda estamos trabalhando. É que você não... Quer ver se fizer silêncio? Ó, a gente escuta. E vai ficar pronto... Eu tenho certeza, ainda para o Paulistão 2029. Como toda obra. É isso, exatamente. Enfim, exatamente. Gabriel, muito obrigado. Bruno, muito obrigado. Gabi Martins, muito obrigado. Você que ficou com a gente, muito obrigado. Nossa equipe maravilhosa, beijo enorme. Amanhã a gente se encontra no Joga nas 11. Zé Luiz lhes diz, beijo, tchau, valeu, boa noite. Valeu, gente.